Como médico especialista, imploro aos idosos que parem de comer 3 vegetais que causam quedas e perda de memória. Você sabia que, no Brasil, mais de 30% dos idosos com mais de 65 anos sofrem quedas todo ano? E o mais alarmante, essas quedas não são apenas causadas por fraqueza muscular ou problemas de equilíbrio. Muitos dos casos têm relação direta com certos alimentos comuns na nossa mesa, principalmente vegetais que parecem inofensivos, mas que escondem riscos reais para a memória, o sistema nervoso e até o equilíbrio corporal. Como médico especialista em nutrição geriátrica, depois de anos acompanhando pacientes em consultório e em hospitais, eu me sinto na obrigação de fazer este alerta. Existem 3 vegetais consumidos diariamente por idosos brasileiros que estão diretamente ligados ao aumento de quedas, lapsos de memória e confusão mental. E o pior, muitos desses alimentos são promovidos como saudáveis, o que confunde ainda mais quem só quer envelhecer com dignidade. Essa confusão tem custado caro. Um levantamento recente do Ministério da Saúde mostrou que mais de 40% das internações por fraturas em idosos estão relacionadas a quedas dentro de casa. Mas o que pouca gente sabe é que a alimentação tem um papel fundamental nisso. Alguns alimentos afetam o equilíbrio dos nervos, diminuem a função cognitiva e alteram a forma como o corpo absorve nutrientes cruciais para a coordenação motora e para a memória. Imagina só. Você come uma salada achando que está se cuidando, mas na verdade está colocando em risco sua segurança e sua independência. É como tomar veneno em doses pequenas, todos os dias, sem saber. O primeiro vegetal que preciso falar e que está presente em quase toda a feira livre e supermercado do Brasil é a berinjela. Sim, a berinjela que muitos acham ser boa para o colesterol ou para emagrecer. Só que a verdade é bem mais complicada para quem tem mais de 60 anos. A berinjela contém uma substância chamada solanina, que, em doses elevadas, pode ser neurotóxica, ou seja, tóxica para o cérebro e os nervos. E o corpo do idoso, que já tem o metabolismo mais lento e o sistema nervoso mais sensível, não processa essa substância com a mesma eficiência de um jovem. Pacientes meus relataram tonturas constantes, sensação de fraqueza e episódios de esquecimento depois de consumir berinjela com frequência. Ao retirar esse vegetal da alimentação por algumas semanas, os sintomas simplesmente desapareceram. E isso não é coincidência. Diversos estudos internacionais mostram que a solanina pode desencadear dores musculares, distúrbios do sono e principalmente desequilíbrios neuroquímicos ligados à memória. E antes que alguém diga, mas eu só como um pouco, o problema está na repetição. Comer pequenas quantidades de solanina todos os dias acumula no corpo. É como colocar uma gota de veneno em cada refeição. Em uma pessoa jovem talvez não tenha tanto impacto, mas em um idoso que já toma vários remédios, tem o fígado e os rins trabalhando mais devagar, o efeito é devastador. Agora pense comigo, se existe risco, por que insistir? Por que não substituir? Em vez de berinjela, recomendo a abóbora cabotiá, que tem fibras boas, é rica em vitamina A e ainda ajuda a fortalecer o sistema imunológico. E mais, não tem substâncias neurotóxicas e pode ser feita refogada, no vapor ou assada, sendo mais segura e deliciosa. E para quem sente falta daquela textura da berinjela, o chuchu bem temperado ou o jiló cozido com ervas são alternativas mais suaves e com menos riscos. Mas o problema não para por aí. O segundo vegetal da lista, que muita gente considera sagrado por causa da tradição no prato brasileiro, é a batata inglesa. Sim, ela mesma. Cozida, frita, assada, no purê, está em todo lugar. Só que a batata, principalmente quando mal armazenada ou com casca esverdeada, também carrega altos níveis de solanina. E, de novo, para o corpo idoso, essa substância age como um veneno silencioso, inflama o sistema nervoso, afeta o raciocínio e, em muitos casos, contribui para episódios de confusão mental. E, além disso, a batata tem índice glicêmico altíssimo, o que quer dizer que ela libera açúcar muito rápido no sangue. Para um idoso com tendência a diabetes ou com problemas de controle de glicose, isso é um prato cheio para tonturas, hipoglicemias e até desmaios.
Já atendi pacientes que tiveram quedas graves logo após o almoço, e quando fomos investigar, o cardápio era sempre o mesmo: arroz, batata e carne. A solução? Troque a batata inglesa por inhame cozido ou mandioquinha, batata baroa. Ambos têm efeito energético, mas com muito mais fibra e menos impacto no açúcar do sangue. Além disso, eles não têm solanina, são fáceis de digerir e ajudam na saúde intestinal, que também influencia diretamente o cérebro e a imunidade. E por fim, o terceiro vegetal da lista, e talvez o mais polêmico de todos, é o pimentão. Sim, aquele coloridinho que enfeita muitos pratos no Brasil, vermelho, verde, amarelo, não importa a cor, todos contêm capsaicina e solanina, duas substâncias que irritam o sistema digestivo e o nervoso. Em idosos, o pimentão pode provocar desde refluxo, insônia, até crises de ansiedade e perda de foco. O pimentão, apesar de bonito e cheio de cor, dificulta a digestão e fermenta facilmente no estômago de quem já tem metabolismo lento. Isso gera gases, desconfortos e, principalmente, atrapalha o sono. E o sono ruim é um dos principais fatores para a perda de memória. E não sou eu quem diz. Especialistas em neurologia explicam que um breve cansado é um breve que esquece, que se desorienta, que cai. Quer um substituto bom, leve e saboroso? Use cenoura ralada crua ou abobrinha refogada com orégano e alho. São fáceis de fazer, não inflamam o corpo e ainda fortalecem a visão, a pele e a memória. Portanto, o meu apelo final, com todo o carinho e responsabilidade que carrego como médico, é: revisa o que está no seu prato. Esses três vegetais, berinjela, batata e pimentão, podem parecer inofensivos, mas para quem passou dos 60, o risco é real. As quedas, a confusão mental, o cansaço repentino e a perda de memória podem estar diretamente ligados a eles. Você não precisa esperar o problema acontecer para mudar. Previna-se agora. Fale com seu médico, consulte uma nutricionista, converse com a família. E, se possível, use ferramentas simples como o app Minha Dieta, gratuito e em português, que ajuda a registrar o que você come diariamente e ainda dá alerta sobre alimentos perigosos. Cuidar da saúde é um gesto de amor. E evitar esses vegetais é um passo importante para viver melhor, com mais lucidez, equilíbrio e segurança. Agora que você já entendeu por que a berinjela, a batata inglesa e o pimentão podem colocar em risco sua saúde, especialmente se você tem mais de 60 anos, precisamos falar de um ponto ainda mais profundo: como esses alimentos sabotam silenciosamente seu cérebro, seu equilíbrio e até seu humor. E o mais perigoso é que isso não acontece de uma vez só. Vai minando sua energia aos poucos, sem você perceber, até que se torna parte da rotina. Hoje estou mais esquecido, estou com tontura de novo, não dormi direito ontem, e por aí vai. A verdade é que o nosso corpo começa a dar sinais, mas a maioria das pessoas ignora, e quando chega no ponto de uma queda, uma fratura ou um diagnóstico de princípio de demência, aí já é tarde demais. Por isso este alerta é urgente, é como apagar o fogo antes de virar incêndio. Quero te contar o caso de Dona Elza, uma paciente de 73 anos. Ela vinha sofrendo com dores nas pernas, quedas frequentes e lapsos de memória. Na avaliação, ela me contou que adorava um refogado com berinjela e pimentão e não abria mão da batata no almoço. Fizemos apenas uma mudança na dieta dela. Retiramos esses três vegetais e incluímos alternativas mais seguras, como abóbora, mandioquinha e abobrinha. Em apenas 3 semanas, ela relatou que voltou a dormir melhor, não teve mais quedas e, o mais impressionante, se sentia mais animada, mais ela mesma. Você pode até pensar que isso é coincidência, mas e quando vários casos semelhantes acontecem? E quando estudos científicos mostram a ligação entre compostos inflamatórios presentes nesses vegetais e distúrbios neurológicos? Não tem como ignorar. Agora, você deve estar se perguntando: então tudo que comi a vida toda estava errado? Não, não é isso. Na juventude, o corpo aguenta mais, mas com o passar dos anos, o que antes era só um incômodo, agora se torna perigoso. O que queremos aqui não é criar medo,
mas te dar poder de escolha consciente. A informação certa, na hora certa, pode te salvar de uma internação, de uma fratura, de um estado depressivo ou até de um AVC. E aqui vai um conselho sincero. Fique de olho nas embalagens, nas feiras, nos restaurantes. Leia os ingredientes, pergunte, questione. Em casas de repouso e hospitais, por exemplo, muitas vezes se serve purê de batata todos os dias, sem se considerar o impacto disso em pacientes com Alzheimer ou Parkinson. É um detalhe que faz toda a diferença. Se puder, envolva seus filhos, cuidadores ou quem prepara a sua comida. Mostrar esse tipo de informação para eles pode abrir um caminho de transformação dentro da sua própria casa. Outro ponto que precisamos conversar é sobre a combinação entre esses vegetais e certos medicamentos. Muita gente não sabe, mas alguns princípios ativos usados em remédios para pressão, ansiedade e memória interagem mal com compostos da berinjela e do pimentão. E essa mistura pode aumentar a sonolência, gerar confusão mental ou até causar alterações na pressão arterial, que são os gatilhos principais para quedas. Então não é apenas uma questão de comer ou não comer, é saber o que entra no seu corpo e como isso conversa com tudo que você já está usando. E se você está pensando, mas eu não tenho outra opção, é o que tem na feira, é o que cabe no bolso, quero te tranquilizar. Sim, existe alternativa, e ela está na sua mão. A alimentação segura para o idoso brasileiro não precisa ser cara nem difícil de preparar. Por exemplo, a abóbora é barata, fácil de encontrar o ano inteiro e pode substituir a berinjela em pratos cozidos. O inhame e a mandioquinha são mais nutritivos que a batata e têm menos impacto na glicose do sangue. A cenoura, por exemplo, além de ajudar na visão, pode ser usada crua, cozida, ralada, em sopas ou até no lugar do pimentão, se bem temperada com alho e cheiro verde. A beterraba cozida é excelente para a circulação e pode entrar nos pratos como substituta em ensopados coloridos. O segredo está em fazer trocas inteligentes, sem perder o sabor. E mais, envolva-se no preparo. Quando o idoso participa da escolha e do preparo do que vai comer, ele automaticamente melhora a autoestima e passa a se alimentar com mais atenção. E se você tem celular, não deixe de usar a tecnologia a seu favor. O aplicativo NutriVida Idoso, gratuito, em português e desenvolvido no Brasil, permite montar cardápios seguros para a terceira idade, avisa sobre ingredientes perigosos, calcula os nutrientes e ainda tem lembrete de medicação e ingestão de água. É uma forma prática de ter apoio sem depender de outras pessoas o tempo todo. A saúde do idoso começa na cozinha, mas ela termina no cérebro, no coração e no equilíbrio físico. E tudo isso está ligado. Se você come certo, você anda melhor. Se anda melhor, cai menos. Se cai menos, evita cirurgia, internação, sofrimento. E se a mente está ativa, você preserva sua autonomia, sua memória e sua dignidade. Então, por favor, leve a sério este apelo. Não é apenas sobre 3 vegetais, é sobre manter a lucidez, a força e a independência por mais tempo. E quando falamos em independência, falamos daquilo que todo idoso brasileiro deseja preservar: o poder de fazer as próprias escolhas, de sair de casa com segurança, de lembrar o nome dos filhos, de não depender de ninguém para tomar um banho ou fazer um café. Só que isso começa muito antes das dificuldades aparecerem. Começa com decisões simples no dia a dia, como o que você coloca no prato, o que você guarda na geladeira, o que compra no mercado sem nem pensar. E é exatamente por isso que a conversa de hoje é tão importante. Porque esses 3 vegetais, berinjela, batata inglesa e pimentão, são apenas a ponta do iceberg. Eles representam o que há de mais perigoso: o hábito automático. Aquele costume de comer porque sempre comeu, sem refletir se aquilo ainda é bom para o seu corpo, que já não é mais o mesmo de 20, 30 anos atrás. A gente precisa entender que o corpo do idoso tem necessidades diferentes. O intestino absorve nutrientes com mais dificuldade, o cérebro é mais sensível a inflamações, o fígado demora mais para filtrar substâncias tóxicas, os rins se sobrecarregam com facilidade e a musculatura se enfraquece mais rápido. E é por isso que alimentos que antes não causavam problema, agora podem se tornar perigosos. O que era só um legume
pode ser o fator que desencadeia uma queda, uma tontura ou uma confusão mental. Outro detalhe que poucos observam é que a maioria dos idosos mistura remédios com alimentação sem nenhum tipo de orientação. Só que alimentos como o pimentão, por exemplo, interferem na absorção de remédios para pressão. Já a batata, com seu alto índice glicêmico, desregula os remédios para controle do açúcar no sangue. E a berinjela pode interferir na ação de medicamentos que atuam no sistema nervoso, como antidepressivos e até anticonvulsivantes. Ou seja, mesmo que o alimento não cause o problema diretamente, ele atrapalha o funcionamento dos remédios que você toma para melhorar. E isso cria um ciclo vicioso. Você começa a se sentir pior, volta ao médico, ele aumenta a dose do remédio, mas o problema está na comida, e não no remédio. Isso precisa parar. Urgente. E aqui, vale um alerta especial. Cuidado com o que dizem por aí. Tem muita gente na internet, até mesmo profissionais, que continuam recomendando esses alimentos como se fossem cura para tudo. Só que a ciência já avançou e hoje sabemos que o mesmo alimento pode ter efeitos diferentes dependendo da idade, da condição de saúde e da combinação com outros fatores. É hora de personalizar a alimentação do idoso e não seguir a mesma receita para todo mundo. O que serve para um jovem não serve para um senhor de 70 ou 80 anos que já toma 5, 6 medicamentos e sente cansaço crônico. O que funciona para uma dona de casa ativa de 50 anos pode ser um veneno para uma senhora de 85 com osteoporose e pressão alta. E sabe qual é o maior erro? Achar que comer errado é normal. Que esquecer as coisas é coisa da idade. Que cair de vez em quando faz parte. Não, não faz. É possível envelhecer com lucidez, firmeza nas pernas e memória afiada, sim, mas precisa mudar agora. Precisa olhar para a comida com mais cuidado. Precisa perguntar para o médico, para a nutricionista, para o cuidador. Isso que eu como está me ajudando ou está me adoecendo? E por falar em ajuda, uma sugestão que eu sempre dou a meus pacientes é montar um cardápio da memória. É simples. Pegue uma folha de papel e anote os alimentos que te fazem bem. Depois, anote os que você percebe que te causam tontura, sono excessivo ou inchaço. Com o tempo, você começa a perceber padrões. Isso vale mais do que qualquer exame, porque o seu corpo fala, basta ouvir. E se quiser facilitar, use aplicativos simples como o Dieta e Saúde 60+, que é adaptado para idosos, tem letras grandes, é fácil de navegar e permite registrar suas refeições e sintomas. Assim, dá para conversar com o médico com dados reais e não com achismos. Lembre-se, você tem o direito de envelhecer com qualidade, com memória, com equilíbrio. E para isso, o primeiro passo é tirar do seu prato o que está tirando isso de você. Então, da próxima vez que for ao mercado ou à feira, pense diferente. Olha a berinjela com desconfiança. Pense 2 vezes antes de colocar a batata inglesa no carrinho e evite o colorido tentador do pimentão. No lugar, vá nas raízes brasileiras, nas hortaliças de verdade, nas coisas simples que fazem bem. A saúde não está no remédio caro, está na comida certa. E agora que você sabe disso, tem a chance de mudar o rumo da sua vida ou de ajudar alguém que você ama a mudar a dele. E se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos todos como médico especializado em saúde do idoso, é que a comida é o começo de tudo. A cura, a doença, a disposição, o humor, a memória, a força, tudo começa ali, no prato. E, infelizmente, é ali também que muita gente começa a perder a saúde, sem nem perceber. Muitos idosos acham que estão comendo bem só porque estão comendo legumes e verduras, mas como você viu até aqui, nem todo legume é inofensivo, principalmente depois dos 60. O que funciona para um adulto jovem, cheio de energia, não é a mesma coisa que funciona para um corpo mais sensível, com um metabolismo mais lento, ossos mais frágeis e cérebro mais vulnerável. E o maior erro é achar que isso é normal. Não é. Olha, vou ser direto. Queda em idoso não é acaso, é consequência. Quando um idoso cai, não é só porque tropeçou. A queda é o final de uma corrente silenciosa de desequilíbrios.
e a maioria deles vem da alimentação. O corpo fica fraco, o equilíbrio falha, os músculos não respondem, o cérebro está lento e pronto. Uma queda que poderia ter sido evitada com um prato diferente. E não estamos falando de coisas mirabolantes, de cardápios de luxo ou de suplementos importados. Estamos falando de trocar 3 vegetais muito comuns e perigosos por alternativas simples, acessíveis e 100% brasileiras. Um prato com mandioquinha cozida, abobrinha refogada com alho e azeite e uma porção de arroz integral com cenoura ralada pode ser mais seguro, mais nutritivo e muito mais protetor para o seu cérebro e seu corpo do que aquele prato tradicional com berinjela frita, batata inglesa e pimentão grelhado. E o sabor? Com os temperos certos fica uma delícia. O que você precisa é entender que a prevenção começa antes da doença aparecer. E mesmo que você já esteja com pressão alta, colesterol alterado, início de diabetes ou perda de memória, essas mudanças na alimentação ainda podem frear a progressão, aliviar os sintomas e até reduzir a quantidade de medicamentos. Já pensou tomar menos remédios? Dormir melhor? Lembrar dos nomes, das datas, dos recados? É possível sim, mas só acontece quando você assume o comando da sua saúde. E se você está se sentindo sozinho nessa caminhada, saiba que não está. Hoje existem dezenas de grupos de apoio, canais de informação para idosos e até redes sociais específicas para a terceira idade. No aplicativo Saúde Mais 60, por exemplo, você pode conversar com nutricionistas especializados em idosos, receber orientações semanais e até participar de grupos de receitas saudáveis, tudo gratuito e em português. Também vale procurar unidades de saúde da família aí no seu bairro. Muitas já oferecem rodas de conversa, oficinas de alimentação e até acompanhamento nutricional personalizado para quem tem mais de 60 anos. É só perguntar, se informar, buscar. Mas nada disso adianta se você não der o primeiro passo. E esse passo é olhar com mais cuidado para os 3 alimentos que a gente destacou neste vídeo. Se você lembrar de apenas uma coisa do que falamos hoje, lembre-se disso. Berinjela, batata inglesa e pimentão podem estar te impedindo de envelhecer com dignidade. Eles estão no seu prato sim, mas não precisam continuar ali. Agora, se você já decidiu que vai mudar, aqui vai uma sugestão prática para o seu próximo almoço. No lugar da batata inglesa, mandioquinha cozida com um fio de azeite e cúrcuma. No lugar da berinjela, abóbora assada com ervas. No lugar do pimentão, cenoura refogada com cebola roxa e cheiro verde. Com esse prato você já vai começar a notar mudanças e seu corpo vai agradecer. E para encerrar, quero te fazer um pedido. Compartilhe este vídeo com seus filhos, netos, vizinhos e cuidadores. Muitas vezes quem prepara a comida para você nem imagina que está fazendo algo que pode te prejudicar. Essa informação precisa circular. Precisamos mudar a cultura alimentar da terceira idade no Brasil, e isso começa com pequenos gestos, como esse. Você merece envelhecer com saúde, com lucidez, com alegria, e tudo isso começa pelo que você coloca no prato hoje. Então, da próxima vez que ouvir alguém dizendo que pimentão é saudável, ou que berinjela é ótimo para colesterol, ou que batata é inofensivo, lembre-se do que você aprendeu aqui. Nem tudo que parece saudável é seguro para um idoso. Escolha viver melhor, com mais energia, com mais equilíbrio e com mais memória. Comece pela comida. Comece agora.